Fala galera dramática, aqui professor Hugo Veiga do Método Orion, hoje fugindo um pouquinho aí do assunto das artes e falando um pouquinho sobre Constituição Federal para vocês. E aí você vai falar assim, poxa, por que o professor de arte está falando sobre Constituição? É porque o professor de artes tem a graduação na área. É pior que é sério. E aí a gente conversou lá no Orion e eu falei assim, pô, vou dar uma conversada com a galera aí pra dar uma ajudada aí nessa outra obra do Paes, que não é exatamente uma obra artística, mas a gente fala aí um pouquinho sobre ela. Beleza? Então assim, a gente começa, os artigos que estão separados para vocês da Constituição começam ali no artigo 14, que é dos direitos políticos, né? Então, eu começo dizendo que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, ou voto universal. Lembrando que no Brasil o voto tem 4 características, né? Ele é universal, ou seja, todo mundo vota. Ele é secreto, ele é direto, secreto, acho que eu não preciso explicar para vocês, né? Eu só revelo o candidato que eu votei se eu quiser. Eu não sou obrigado a revelar, por isso que a cabina tem aquela segurança lá. Ou seja, ele é universal, secreto, direto. O que é uma eleição indireta? A eleição indireta, eu elejo o legislativo e o legislativo escolhe o presidente da república, né? Não é o nosso caso no Brasil. No Brasil o voto é direto, ou seja, eu falo que eu quero fulano de tal, eu falo que eu quero fulano de tal para presidente. E o voto de todo mundo tem o mesmo peso, beleza? Peso 1 para todo mundo. O voto é secreto, direto, universal e periódico. Ou seja, no nosso caso aqui, de 4 em 4 anos a gente vota para presidente, né? Aqui no Distrito Federal a gente só vota para presidente e para governador, no executivo, lógico, porque no legislativo a gente vota para senador, deputado federal e para deputado distrital. A galera que mora nos estados ainda vota para prefeito e vereador, né? Aquela eleição que a gente aqui no DF não vota, né? Que é a eleição de ano par, que não é bissexto, né? Que aconteceu, inclusive, ano passado aconteceu uma. Aqui no DF a gente só vota de 4 em 4 anos porque são as eleições federais e distritais que são casadas, né? Então, a soberania popular será exercida pelo sufrágio a voto, universal e pelo voto direto, secreto, com igual valor, é o que eu falei para vocês, peso 1 para todo mundo, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O plebiscito e referendo, os dois são consultas à população, mas em momentos diversos. Né? O plebiscito é para você saber a opinião da população de alguma coisa. O último que teve aqui no Brasil foi do desarmamento, tem uns anos já, eu não sei se vocês têm idade suficiente para lembrar disso. Acredito que não. Porque eu não lembro nem quando é que foi, mas tem um tempinho já. E o referendo, ele a necessidade do povo se proclamar diretamente sobre alguma matéria. Porque a nossa representação aqui, a gente vive numa democracia representativa. O que isso quer dizer? As nossas leis são formadas lá no Congresso Nacional. Ou seja, eu voto no deputado e no senador, e o deputado e o senador me representam lá, por isso que eles têm um mandato. Né? Ou seja, eles estão me representando, é como se fosse uma procuração. Tranquilo? E pode-se entender que, de acordo com alguma necessidade, eu preciso da opinião direta do povo. Então eu vou perguntar ou pelo plebiscito ou pelo referendo. O referendo eu já vou ter uma lei pronta e vou dizer assim, aí, população, vocês aceitam isso ou não? O plebiscito, eu estou num momento anterior um pouquinho. Antes de eu ter alguma lei pronta, eu perguntar a opinião da população, tranquilo? O alistamento eleitoral, ou seja, aquele título de eleitor que a gente tem, né? E o voto são obrigatórios para os maiores de 18,
No caso do Brasil, se você tem entre 16 e 18, você pode ter título eleitoral ou não. E ainda que você tenha título, vamos dizer, você tem 17 anos, vai ter uma eleição, e você já tem o título, você ter o título não te obriga a votar. Tranquilo? Você fala, não quero votar, você não vai votar. No nosso caso, que é o grupo que eu me enquadro, né, maior de 18 e menor de 70, não, aí eu sou obrigado a ir lá. Eu sou obrigado a ter o título e sou obrigado a ir votar. O que eu acho meio maluco, né? Eu pessoalmente acho que é o único momento em 4 anos que eu tenho direito de ir lá diretamente dizer o que eu quero. Aí eu não vou, mas enfim, isso é a opinião de cada um. Ele é obrigatório para os maiores de 18, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70, já falei para vocês, e a galera que está ali 16, 17 anos. Né? Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros, né? Inclusive no Brasil esse conceito de eleitor e cidadão ele se confunde. Né? O cidadão é o cara que pode votar no Brasil, é o eleitor. Os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. São condições de elegibilidade. Agora eu já não estou mais falando em quem está alistado para votar, eu estou falando em quem vai ser eleito para algum cargo, né, eletivo, obviamente. A nacionalidade brasileira, lembrando que alguns cargos só podem ser exercidos por brasileiro nato, como é o caso do presidente da República, por exemplo. Não pode ser um brasileiro naturalizado. O pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral. Ou seja, se eu não posso votar, eu não posso ser votado. Inclusive, isso tem muito a ver com o cargo que você vai disputar. O cara só pode ser candidato a governador de Minas Gerais se ele estiver alistado eleitoralmente em Minas Gerais. Tranquilo? Ele não pode disputar para Minas Gerais se o título dele é de Rondônia. Não faz sentido isso. Tranquilo? O domicílio eleitoral na circunscrição, que eu acabei de dizer, é a filiação partidária. Para você se eleger para algum... tem uma galera que estuda mudar isso, né? Isso pode ser mudado através de emenda constitucional. A chamada candidatura avulsa, né? Tem uma galera no Brasil que defende isso, mas isso não é permitido no Brasil hoje em dia, teria que ter uma mudança na Constituição. E, desculpa, a idade mínima dependendo do cargo que você vai querer exercer, né? Presidente da República 35, governador de estado lógico, presidente e vice, porque se o cara o vice, vamos dizer, o presidente morre, quem assume é o vice. Né? Então, se você não poderia se candidatar porque você não tem 35 anos, você pode ser vice e aí você vira presidente sem ter o pré-requisito, né? Então é incompatível. Então, lógico, presidente e vice. Inclusive, esse é o argumento que se entende hoje por que o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado não podem ter menos de 35 anos. Né? Teve a história aí com Kim Kataguiri e tudo mais, né? Porque ele não tem 35 anos. Porque assim, cara, tá na linha sucessória presidencial, né? Se vai acontecendo alguma coisa, o cara vai assumir alguma hora. E aí ele pode estar num cargo que você assume a presidência da República sem ter a idade mínima, que é o pré-requisito, né? Então, 35 para presidente e vice, 30 para governador de estado e Distrito Federal, 21 para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 18 para vereador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, ou seja, quem não pode ser eleitor não pode ser eleito e analfabeto não pode ser eleito. Né? E aí existiu aquela questão lá do deputado Tiririca, não sei se vocês lembram disso, que diziam que ele era analfabeto, que ele tinha que provar que ele era alfabetizado para poder assumir o cargo e tudo mais. Presidente da República, os governadores de Estado e Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente.
Tranquilo? Então, se eu já estou nesse cargo, eu posso concorrer a uma reeleição, que são os cargos do executivo. No legislativo isso não se aplica. Tranquilo, galera? Senador, deputado, tá de boa aí para reeleição. A galera do executivo pode, ocupando o cargo, pode ir uma vez. Ah, o cara já foi presidente, deixou a presidência em 1983 e agora quer ser presidente de novo. Pode concorrer. Beleza? O que não pode é o cara tá agora, né? Vamos supor aí, Jair Bolsonaro, ele é o presidente hoje. Aí em 22 ele quer ser de novo, aí vamos, no nosso exemplo, ele se reelegeu. Aí depois ele quer... Aí não pode. Ele pode se reeleger uma vez. Tranquilo? Essa próxima eleição ele pode correr. Ah, professor, mas ele cumpriu mais um mandato além desse, aí ele saiu e aí ele quer concorrer de novo. Aí ele pode concorrer de novo. Tranquilo? Para concorrerem a outros cargos, olha só o que esse artigo, esse parágrafo nos diz. Se ele está presidente da República, ele pode continuar no cargo e concorrer. Para concorrer a outros cargos, o presidente, governador, essa mesma galera, e o prefeito, eles devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, assim, o governador de São Paulo, isso já aconteceu algumas vezes, o governador de São Paulo quer disputar a presidência da República. Ele pode disputar? Pode. Só que aí ele tem que largar o cargo dele de governador 6 meses antes. De boa? São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do presidente, governador, prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O que isso quer dizer? Eu sou cônjuge do presidente da República. Posso concorrer a governo de um estado? Não posso. Tranquilo? Salvo se, imagina, o presidente e a esposa dele são eleitos ao mesmo tempo. O cara é eleito presidente da República, a esposa é eleita governadora da Bahia. Aí o cara vai tentar a reeleição e ela também pode tentar a reeleição. Por quê? Porque ela já está no cargo. Tranquilo? Aí ela pode concorrer à reeleição. Agora, tipo, nessa próxima eleição, a mulher do presidente pode concorrer a governo? Não pode. Beleza? O militar alistável é elegível atendidas as condições, né? Se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele vai se afastar. Se ele tiver mais de 10 anos, será agregado pela autoridade, parará. Lei complementar, esse é um migué do Constituinte, ou seja, o Constituinte não falou como vai ser, mas ele diz, vai chegar uma hora que vão ter que fazer uma lei sobre isso. Lei complementar estabelecerá outros casos de inegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, isso não foi regulamentado. Beleza? Então isso é meio letra morta. Tipo, a lei vai dizer, só que até hoje ninguém nunca falou como é. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contato da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Tranquilo? Acho que vai ser meio autoexplicável, né? Se você comprovar que o cara influenciou a eleição de alguma forma, isso é inválido. Ato de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. É vedada a cassação de direitos políticos, né? A gente não pode cassar os direitos políticos no Brasil, mas ele será, você pode perder ou ter os direitos suspensos nos casos de, aí eu tenho as linhas aqui.
cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgada. Isso pode acontecer. Lembra que eu falei para vocês que alguns cargos não podem ser exercidos por brasileiros naturalizados, mas tem outros que podem. Vereador, por exemplo, pode ser um brasileiro naturalizado. E sim, existem casos que lá adiante você vai comprovar que o cara só se naturalizou brasileiro para fugir de uma deportação, sei lá. E aí você pode cancelar essa naturalidade. Isso existe no direito brasileiro. Então, se o cara deixou de ser brasileiro, o cara não vai mais ter direito político. Se ele não é mais brasileiro, ele não pode votar no Brasil. Tranquilo? A incapacidade civil absoluta é o cara que não tem discernimento para decidir sobre a sua vida civil. Exemplo disso é o cara de Alzheimer, o cara que tem Alzheimer, dependendo do grau, obviamente, aí tem todo um processo para isso, né? Tem uma sentença que atesta isso. Aí vai ser ouvido o médico, vai ter uma perícia em cima disso, aí você vai ter o curador do cara, ou seja, geralmente ou vai ser a esposa ou vai ser o filho, né? E que vai decidir a vida civil desse cara, que o cara não pode vender as coisas, não pode administrar a própria vida. E se ele não puder administrar isso, ele não tem como ser eleito, né? O cara que está em coma, por exemplo, precisa de alguém que resolva a vida civil dele, né? E é lógico que, assim, no caso do Alzheimer hoje a gente não tem cura, né? Não tem perspectiva de ter uma cura. Então, no caso do Alzheimer, já é mais definitivo. O caso do coma, o cara pode sair do coma, né? Então, vai ser temporário isso, né? Aí vai de caso para caso. Condenação criminal transitada em julgada enquanto durarem seus efeitos. A recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. O que é isso? É o cara que tem uma crença qualquer que impede ele de cumprir uma obrigação imposta por lei. Ele pode deixar de cumprir essa obrigação por motivos religiosos? Pode, mas nesse caso ele vai ter que cumprir uma prestação alternativa, como está lá no artigo 5º, inciso 8º. Tranquilo? E a improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, que fala aí sobre a improbidade administrativa, ou seja, o cara que comete alguma coisa na administração pública. Administração pública, quando eu falo em poder executivo, essencialmente. Tranquilo? Não só poder executivo, mas o cara que toma alguma atitude mediante a função pública que ele tem. De boa? A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Ou seja, passou a lei esse ano, a eleição vai ser em outubro do ano que vem, né? Vai ser 22 a eleição. Se ela for promulgada hoje, ela já vale para a próxima eleição. Só que vamos supor que daqui a um ano ela passa no Congresso. Ela é publicada. Aí não pode na próxima eleição, porque você tem que ter esse período de um ano aí. Partidos políticos. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Resguardando a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Primeiro, caráter nacional. Ou seja, eu não posso ter um partido do Paraná. O partido ele é nacional. Né? Tanto é que você vê assim, fulano foi eleito pelo Democratas de
São Paulo, né? Isso significa que é o Diretório Paulista do Democratas, mas ele tem o caráter nacional. Tranquilo? Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a esses. Né? Isso é uma coisa que dá bastante problema. Prestação de contas à Justiça Eleitoral, o partido tem que prestar contas. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre a organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha no regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Eleições majoritárias são basicamente as eleições do Executivo e as do Senado, né, que você vota num cara só. As eleições do Legislativo sem ser Senado, você tem todo aquele esquema, né, de coeficiente eleitoral, de acordo com o partido que foi votado e tudo mais. Né? Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Que é eu posso ter um funcionamento diferente para cada uma dessas esferas, né? Devendo os estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e TV na forma da lei os partidos políticos que alternativamente, ele tem dois incisos aí, e aí se você cumprir um só, você já faz jus, tranquilo? Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados mínimo de 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, e com o mínimo de 2% de votos em cada uma delas. É só você ir fazendo essa ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. São 27 unidades da federação, né? Então você tem que ter no mínimo 9 aí. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, acho que nem precisava falar isso. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º desse artigo, é assegurado o mandato, ou seja, ele não deixa de ser deputado por conta disso, e facultada a filiação sem perda do mandato a outros partidos que o tenha atingido, né, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário. Porque aí fica fácil, né? Vem para o meu partido para a gente ter mais recurso aqui. Bom, eu acho que esse vídeo já está comprido demais. A gente volta a falar nos outros artigos no próximo vídeo. Valeu, galera!